Fala, meus queridos, tudo certo? Cara, uma das coisas que eu me deparei assim, que tem algumas frases que são bem interessantes, que saem da nossa boca e depois a gente para pra refletir naquilo que nós dissemos. Uma vez eu tava conversando com uma amiga e eu tava falando que, tipo, a visão da verdade, ela não é uma antítese da dor que uma pessoa sente. Como que funciona isso? Você sofreu determinada situação, bullying ou coisas mais graves assim, tipo, você realmente sofreu dentro de uma igreja, foi perseguido, mentira, seja lá o que for, seu pai de alguma forma agredia verbalmente, às vezes fisicamente você, e com base nisso, você tem ali uma situação de dor. E aí, muitas vezes, a gente tem uma tendência muito grande a construir que a bondade verdadeira é uma antítese da dor. Ou seja, tem ali aquilo que nós vivenciamos e a gente projeta que o mundo é o mundo invertido, entende? Então, tipo assim, se isso aqui aconteceu e isso aqui me feriu, logo o mundo real é o contrário disso. O mundo que é bom é o contrário disso. E com base nisso a gente constrói uma verdade que na realidade, se a gente for analisar bem, a gente só construiu uma antítese daquilo que nos feriu. E isso é perigoso, porque isso é uma simplificação muitas vezes, é um mundo de ursinhos carinhosos, é uma coisa assim que, cara, não é real. É uma coisa assim que fica muito estranha, fica algo que tipo assim, cara, não é por aí. Vamos supor, eu vou dar aqui um exemplo. O seu pai lá, ele era muito agressivo contigo na forma de repreender. A partir disso, você coloca que todas as repreensões, para que elas sejam corretas, não pode ter um ponto de uma frase que seja um pouco dura. Porque, não, meu pai me batia, então logo qualquer coisa que me gera algum tipo de desconforto, isso está errado. Cara, é uma visão bem limitada, é uma visão muito equivocada em relação à verdade. E isso é um problema, porque se a gente só para na antítese, porque vamos lá, né, como é que funciona? Tem uma tese que, tipo assim, ok, meu pai, ele fez isso pra mim e isso era muito ruim. Aí tem a antítese, que você vai lá e vai colocar, tipo assim, não, logo, eu acredito que a forma que uma pessoa tem que repreender a outra não pode ser de forma agressiva. A repreensão não pode ser assim, a repreensão, pra ela ser boa, não pode ser violenta, ela tem que ser de uma forma mais se colocando no lugar da outra pessoa, aquela pessoa que está sendo repreendida e etc. E existe a síntese. E a síntese, ela é uma junção da tese com a antítese, entendeu? De forma que o quê? Você chega na síntese, que é o que de fato significa aquela experiência, aquela vivência que você teve. E existe uma falha muito grande quando a gente só para na antítese. A gente tem ali uma tese, a gente vai lá e para na antítese e a gente não chega na síntese. Porque a gente precisa entender que muitas vezes, por mais que a gente não goste daquilo que a gente vivenciou, existem pontos ali que talvez eu sei que existem os extremos assim, mas talvez existam coisas ali que a gente precisa de alguma forma absorver para conseguir entender e chegar numa verdade e não ser simplesmente fraco, sabe? Fraco de uma forma que eu acho que, por exemplo, esse é um exemplo de fraqueza. Uma pessoa determinar que a bondade em si, ela só pode ser algo que não me fere, que não me deixa desconfortável, que não me ofende, que não nada. Cara, isso é uma visão limitada. É uma visão que não é uma realidade. Não é algo que a gente pode firmar os nossos pés em cima. E o meu convite aqui, o meu desafio é que, de alguma forma, se você se deparou com algum tipo de, sei lá, alguma situação que você percebe que o mundo que você tem construído tem sido simplesmente uma antítese de uma experiência ruim, negativa que você teve, para que você pare e você consiga unir esses mundos, consiga ter atributos que são confiáveis, que são verdades que, por mais que você não goste de receber, por mais que elas não sejam confortáveis de se absorver, você percebe que, tipo assim, cara, eu não gosto disso, mas isso aqui faz parte. Isso aqui eu preciso de alguma forma me ligar a isso. Existem muitos pontos, existem, por exemplo, tipo assim, a construir que, tipo assim, não, um mundo bom, ninguém jamais deveria morrer. Num mundo bom, doenças não deveriam existir. Se Deus fosse bom, as coisas deveriam ser dessa forma. É uma visão de criança, sabe? É uma visão de criança, uma visão imatura, uma visão que é uma visão muito simplista, egoísta, no qual o bem supremo é essa felicidade, o mundo perfeito é um mundo que eu sou confortável. É uma visão mimada da vida. E, enfim, existem coisas, tipo assim, essa visão mimada é basicamente o seguinte, eu poderia sempre fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, mas o mal não poderia existir. Rapaz, tipo assim,
Tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto bastante, que ele tá falando sobre um determinado ponto, que ele vai lá e fala assim, ó, esse livro ele foi escrito para adultos, e se você não consegue interpretá-lo, talvez você não deveria lê-lo. É mais ou menos esse contexto que o C.S. Lewis fala, não vou conseguir aqui puxar pela memória a frase dele, mas é basicamente isso, cara. Existem pensamentos que, cara, na boa, seu pensamento é infantil demais. Seu pensamento é infantil demais, ele é muito coloridinho, ele não é real, ele é muito fantasioso, ele é muito utópico. E precisa se desenvolver um pouco mais de maturidade, um pouco mais de casca, de resistência, para que de alguma forma você evolua e chegue a um discernimento daquilo que é a verdade. Porque a verdade, ela é muitas vezes desconfortável, ela é ruim de você lidar assim com ela. Mas, enfim, é igual quando a gente percebe fraquezas no nosso, sei lá, no nosso caráter, coisas assim que a gente, cara, eu não gostaria de ser dessa forma, por que eu tenho agido dessa forma equivocada, dessa forma que, cara, isso não é bom, por que eu tenho me sentido dessa forma? Por que eu não consigo tratar fulano de tal bem? Por que gera essas coisas dentro de mim? Cara, na boa, a visão ursinho carinhoso é tipo assim, não, porque eu tenho que fazer aquilo que eu quero. Meu, na boa, é muito... A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer e a gente precisa entender essas teses, entender essas antíteses para chegar numa síntese daquilo que de fato é a verdade. Tá, meus queridos? É isso, um grande abraço.